Bom, prazer, meu nome é Lucas, eu sou estudante do ensino médio na rede estadual, mais precisamente na rede estadual de ensino técnico, a ETEC. Estou cursando o terceiro ano do ensino médio e, por isso, hoje eu vim aqui apresentar minha perspectiva sobre esta lei que recentemente foi sancionada pelo presidente Lula, que proíbe o uso de aparelhos tecnológicos dentro da sala de aula. E eu vim aqui fazer esse vídeo não tem edição, se tiver edição é uma edição mínima, eu só quero realmente conversar. Eu vim aqui fazer esse vídeo para apresentar uma perspectiva diferente. Por quê? Se você perguntar para qualquer pessoa da minha idade, é óbvio que elas vão ser contra, mas por motivos totalmente fúteis. Elas vão ser contra porque elas não vão mais poder jogar videogame na sala de aula. Eu sou parcialmente contra essa medida por conta de algumas ressalvas que eu tenho e que eu vou explicar aqui nesse vídeo, certo? No geral, eu concordo, eu sou a favor dessa medida, eu vejo que é uma medida positiva, só que existem alguns obstáculos que vão ser aumentados por conta dessa medida. Que antes de começar, eu preciso dar um aviso muito importante, que é o seguinte: eu não tenho propriedade total para falar sobre esse assunto, porque eu fiz o ensino fundamental em escola privada e agora o ensino médio eu estou fazendo em escola pública, mais precisamente, como eu disse anteriormente, na ETEC. Então eu não tenho propriedade completa para falar sobre o tópico de escolas públicas, mas eu vou apresentar o meu caso em específico porque as ETECs estão abandonadas. Certo? O governador Tarcísio de Freitas, ele está fazendo aí algumas coisas notáveis pelo estado de São Paulo. Isso é fato. Só que, por outro lado, a educação está sendo extremamente negligenciada no governo do Tarcísio. E, em especial, as escolas técnicas estão numa condição deplorável. Para vocês terem uma ideia, eu estudo numa ETEC, né, que é uma ETEC extremamente renomada. É um prédio antigo, é um prédio bonito, só que ele está completamente deplorável, está completamente caindo aos pedaços, largado às traças, porque não tem verba suficiente para consertar as coisas, para manter a manutenção em dia. Um outro caso notável é que a maioria das escolas do estado de São Paulo estão recebendo ar-condicionado. Lá na ETEC a gente só tem ventilador. Inclusive, esses tempos para trás, roubaram a condensadora do ar-condicionado da sala da coordenação e até pouco tempo atrás os coordenadores ainda estavam sem ar-condicionado porque não tinha dinheiro suficiente para consertar, para comprar uma nova condensadora para o ar-condicionado. Para vocês terem uma ideia, toda vez que a gente tem prova, a gente precisa pagar pelo Xerox. E aí você pode virar para mim e falar: Lucas, mas isso não é um problema, você está reclamando de uma bolsalidade dessa? Sim, é uma coisa simples. Agora, o aluno que é pobre, às vezes gastar R$1 para pagar o Xerox pode fazer falta no dinheiro que ele ia pagar a passagem do ônibus para voltar para casa naquele dia. Eu mesmo, no meu caso particular, eu tenho vários colegas que trabalham de jovem aprendiz de maneira ilegal, sem carteira registrada, com jornadas de trabalho abusivas, sem qualquer tipo de respaldo, sem férias, sem direito a absolutamente nada. Essa é a realidade dos meus colegas. E aí, a gente chega na escola, a gente tem que pagar R$1 pelo Xerox para fazer a prova, senão a gente fica sem nota. É uma coisa besta? É uma coisa besta. Mas vamos parar para pensar um pouco. Nas escolas estaduais normais do estado de São Paulo, não se pode cobrar dinheiro dos alunos. O normal é não se cobrar justamente prevendo uma situação como essa. Minha mãe é professora, ela mesma já me disse. Se ela chegar na sala de aula e pedir dinheiro para os alunos, ela apanha. Só que lá na escola técnica, do jeito que as coisas estão abandonadas, não existe impressora na escola, para imprimir prova para os alunos, para imprimir atividade, para imprimir nada. Então, o que os professores recorrem, na maioria das vezes, eles mandam as atividades pelo WhatsApp, pelo Microsoft Teams. A gente abre o celular e faz atividade, a gente faz Kahoot, a gente faz prova pelo celular também. Aí você pode virar para mim e dizer: bom, tudo bem, substituamos então os celulares por notebooks. Minha escola tem 600 alunos em cada período. Não se tem 600 notebooks, porque praticamente toda aula a gente usa o celular para algum tipo de atividade relacionada à matéria. Praticamente toda aula. De verdade mesmo, a gente quase não utiliza o caderno, pelo menos no curso que eu faço, que é o curso de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A gente quase não usa o caderno. A maioria das coisas que a gente faz é pelo celular. Não existe notebook suficiente para tanto aluno assim. Então aí, a gente começa com o primeiro problema, que é essa falta. Mas até então, isso é uma coisa que a gente consegue contornar, né? Se a gente pagar o Xerox, a gente consegue contornar essa situação, né? Mas ainda assim, vocês concordam que isso aí representa um atraso?
representam um atraso nesse quesito? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. No meu caso, em específico, da rede estadual técnica, eu tô fazendo aqui um apelo de verdade. Porque às vezes você vê uma ETEC na sua cidade e você não imagina, mas a coisa tá feia. O governador simplesmente esqueceu que existem ETECs no estado de São Paulo. A educação técnica tá falida. Tá falida. E no nosso caso, é como eu tô dizendo, o uso do celular é indispensável, pelo menos até o presente momento se fez indispensável. E é claro que existe a parte social da parada, né? Nessa questão de promover a interação social, eu totalmente concordo com o bloqueio do celular, porque tem hora que dá raiva. Você quer falar com um bendito com o olho colado no celular jogando Genshin Impact. É difícil. Então, nesse quesito, eu concordo com o bloqueio. Até porque aí não vai mais ter ninguém jogando Roblox na sala de aula. Perfeito. Proibir o Roblox, graças a Deus. E aí, ainda existe um outro ponto, que é a questão da proibição durante o recreio. Isso daí eu já discordo completamente da proibição contra o recreio. E eu lhes digo, isso não vai acontecer. Calma aí que eu já te explico. O que acontece? O problema que eu particularmente vejo da proibição do recreio, eu vou exemplificar com um caso meu. É claro que é uma coisa besta, é uma coisa boba. Eu converso com as pessoas no recreio, eu tenho amigos, eu uso esse recurso chamado fala, esse recurso chamado interação social. Olha só que legal. Eu uso esse recurso com meus amigos. Porém, existem alguns momentos em que faz falta. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Eu faço música, inclusive, ouça minha nova música, Manuela, entre parênteses, sorriso dela, tá disponível em tudo quanto é plataforma aí, mas enfim. Eu faço música. Volta e meia, eu chego com um projeto de música, chego para um amigo meu na escola, para vários amigos, boto um fone de ouvido e peço para eles ouvirem ali ao vivo e já me passarem um feedback. É uma coisa besta, mas que não dá para fazer fora da escola, simplesmente porque quando a gente sai da escola, 12:30, meus amigos todos têm que correr para entrar no trabalho de merda deles, que paga um salário de bosta, com um patrão abusivo que abusa de adolescentes de 16, 17 anos que fazem esses adolescentes trabalhar 7 horas por dia para ganhar nem metade de um salário mínimo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É muito fácil a gente pegar números e virar e falar, isso, é aquilo, mas a realidade é essa. Talvez para você que tá assistindo aí, R$5 não é nada. Mas R$15 pro meu amigo é o que representa 3 passagens de ônibus. É o que representa ele conseguir ir pra escola naquele dia. E aí quando ele chega na escola, ele precisa pagar por xerox de prova, senão ele não faz a prova. Essa é a realidade. E aí existem outros momentos em que isso se torna um atraso. Eu sou uma pessoa que, pelo menos até então, tinha bastante contato com alguns professores em específico para o desenvolvimento de projetos. Eu tenho uma banda chamada Zona 6 que está vinculada com algumas disciplinas ali da escola em que eu estudo. E de vez em quando a gente precisava conversar com o professor, ao invés de ficar caçando o professor pela escola inteira, eu mandava um WhatsApp para ele. Falava, professor, posso ir aí contatar o senhor agora? E pronto, tudo se resolvia. Teve uma vez, inclusive, que a gente ia fazer show na escola, nosso baterista estava atrasado, um dos nossos bateristas, porque a gente tem 2 bateristas, porque a gente é foda, um dos nossos bateristas estava atrasado, ele virou pra gente e falou, ó, rapaziada, fica aí no portão, me esperando que eu vou chegar correndo, e a gente entra com a bateria aí, senão vai fechar o portão e ninguém entra mais. Então, esse é um exemplo. Se a gente não tivesse o celular para mandar uma mensagem nesse momento, meu amigo ia ter que entrar correndo na escola, falar, sair, depois voltar de novo. Sendo que a gente estava correndo, a gente estava atrasado. Então, são exemplos bestas que eu dei? São exemplos totalmente esdrúxulos. Mas são coisas que a proibição do celular não vai adicionar nenhum benefício nesse tipo de ocasião, por exemplo. Entendeu? Vamos ter um pouco de empatia aqui, uma coisa que eu vi no Twitter esses dias pra trás. Aquela pessoa que é mais tímida, antissocial, não sabe conversar com as pessoas, não pisa em grama, se ela não tiver o celularzinho dela pra jogar o Mori no recreio, ela vai fazer o que da vida dela? Pô, se deixar um moleque depressivo que não tem amigos no recreio sem celular, ele vai subir no 3º andar da escola e vai se matar. Eu tô fazendo piada, mas é a realidade, entendeu? No recreio é completamente esdrúxulo fazer isso. Entendeu? É uma ideia ignóbil, totalmente torpe, banir o uso do celular no recreio. Mas agora vamos falar da realidade? Vamos falar o que realmente vai acontecer? A realidade é que boa parte disso aí não vai entrar em execução. No Paraná já existe há diversos anos uma lei que proíbe o celular na sala de aula. No Rio de Janeiro também existe. E a verdade mesmo,
é que nada vai mudar. Ou se for mudar, uma parcela muito pequena vai mudar. Pelo simples fato de que estão tentando atribuir uma função que excede a capacidade do professor a ele. Se você vai numa escola de bairros mais periféricos, a maioria das crianças, dos adolescentes presentes ali estão envolvidos já na adolescência com atividades criminosas. Como é que você vai chegar pro bandido que você sabe que tem uma arma em casa, pro projetinho de bandido, e falar, me dá o seu celular? Como é que você vai fazer isso? Entendeu? No caso do recreio mesmo, como eu disse, a minha escola tem 600 alunos por período. Você acha mesmo que vai passar um guardinha com uma caixa recolhendo 600 celulares? Isso até pode acontecer. Mas aí, a secretaria da escola vai ficar abarrotada de pai tendo que ir lá buscar celular e vai chegar um momento que eles não vão mais ligar para essa medida. Assim como já não ligam nos estados em que já existem medidas com esse intuito. Então, estão querendo atribuir para o professor uma função de um cara super durão. Só que a verdade é que a maioria dos professores não tem marra para fazer isso. A verdade é que essa parada de confiscar celular vai funcionar só na escolinha bonitinha lá, a escolinha que fica do lado da Alphaville lá, entendeu? Na escolinha assim da rapaziada mais bonitinha, entendeu? Agora, cara, na escola pública comum, que você olha pro lado, o cara chama Gleison, ele repetiu de ano 4 vezes. Ele tem CNH já, ele é mototáxi, e ele tá no segundo ano do ensino médio. Esse cara não vai entregar o celular nem fudendo, irmão. Essa é a realidade, tá entendendo? E aí, a gente tem um caso de mais excesso ainda, que são as escolas particulares. Eu, como eu disse, eu fiz o meu ensino fundamental inteiro na escola particular, e eu afirmo pra vocês, em escola particular, isso não vai virar nada. Por quê? Aluno de escola particular é arrogante, é prepotente, gosta de destratar funcionário, porque na cabeça dele, o fato do pai dele ter um salário de 10 mil reais faz ele ser maior que o faxineiro e poder destratar ele. Tem diversos casos aí na internet de professores dando relatos, que trabalham em escola particular, dando relatos de que foram maltratados por alunos ali, foram destratados, foram humilhados. Então essa é a realidade, entendeu? A realidade, pessoal, é que assim, a massa escolar do celular, ele é muito mais forte que qualquer legislação que possa vir aí, tá entendendo? Então é como eu tô te falando, cara. Você tem uma sala de aula ali que tem 40 alunos mexendo no celular. Que professor vai ter coragem de chegar lá e tomar os 40 celulares? Nenhum professor vai ter. E aí você pode me dizer, Lucas, mas se o professor não tomar o celular, ele não vai dar aula. Perfeito. Só que o professor tem que lançar nota no sistema e o aluno tem que fazer prova. Ele vai mesmo ficar sem dar aula? Em algum momento ele vai ter que tomar uma providência em relação a isso. Mas a verdade é que uma parcela expressiva dos professores hoje em dia, eles são relativamente incompetentes e não são dedicados o suficiente. Eu já tive na minha escola mesmo professor que me colocou nota máxima, mesmo eu não tendo tirado nota suficiente na prova. Na minha sala mesmo teve caso de uma aluna que não entregou nenhuma atividade e fechou com a menção máxima no final da etapa. Porque a professora não se deu ao trabalho de fazer uma avaliação correta. Então, a verdade é que tudo funciona muito bem no papel. É muito fácil o presidente chegar lá, mostrar várias estatísticas e falar porque é isso, porque é aquilo, porque a Suécia baniu, a Suíça baniu o celular na sala de aula, o Japão baniu o celular na sala de aula. E a gente tá na Suíça, a gente tá no Japão. Então, existe muita coisa a ser melhorada na educação ainda, além disso daí. Só que a verdade é que no final do dia, se essa medida funcionar, é claro que vai ser benéfica. As pessoas vão voltar a conversar, né? Vão voltar a interagir entre si. Mas a verdade é que, sendo realista, a gente está no Brasil. A gente está no país que não gosta de seguir leis. A verdade é que eu posso me enganar muito, eu posso estar falando uma coisa completamente absurda. Pode ser que passe um ano, não tenha nem sinal de celular dentro das escolas mais. Mas pelo menos com a mentalidade que nós temos agora, essa medida não vai mudar absolutamente nada. Essa é a realidade dos fatos. E só para frisar novamente, pelo menos no meu caso em específico, retirar o celular de uma instituição tão deficitária quanto a ETEC é um grandíssimo erro, é um grandíssimo retrocesso. Mas aí é meu caso em específico, né? É o meu caso em específico, como eu disse, outras escolas têm uma estrutura melhor, outras escolas têm uma apostila que pode ser seguida, outras escolas têm impressoras para imprimir atividade para os alunos, outras escolas talvez tenham professores mais empenhados do que os que eu tenho. Então,
É uma série de variáveis possíveis, entendeu? Mas, de maneira geral, essa medida não é nem ruim, nem boa. É uma medida que tem várias perspectivas e vários pontos de vista. E como eu disse, eu só fiz esse vídeo aqui porque a mentalidade do pessoal da minha idade é uma mentalidade muito reduzida. É muito reduzida mesmo. Então, a maioria das pessoas vão chegar aí e falar: ah, não gostei disso daí, porque não foi nada na sala de aula, porque isso. Porque a pessoa quer ficar jogando Skyblock no Minecraft ao invés de estudar. Entendeu? Mas estou apresentando fatos concretos do porquê que, pelo menos no meu caso, não funciona muito bem. Certo? E aí, claro, a gente pode entrar em outras... Eu tô me enrolando mais e mais, né? Gravar vídeo sem roteiro é isso. A gente pode entrar em outras vertentes ainda mais complexas sobre isso, como, por exemplo, o uso de plataformas digitais. A gente já fez muito trabalho pelo Kahoot, né? Ah, uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar. Na minha escola não tem computador na sala de aula para apresentar slide. Então, toda vez que a gente faz um seminário, um PowerPoint, a gente precisa espelhar o nosso celular na tela da televisão. Como é que isso vai ser resolvido se o celular for proibido? Como que vai ser resolvido? Então, como eu tô dizendo, pelo menos no meu caso em específico, como estudante de ETEC, que é uma instituição que foi abandonada pelo governador Tarcísio, não é uma medida benéfica em nenhum sentido. Certo? E aí, bom, eu já falei várias coisas. Vocês podem tirar suas próprias conclusões aí também, né? Vou ficar muito contente de conversar com vocês aí nos comentários. Caso, né, eu não sei pra quem que esse vídeo vai chegar, mas se os espectadores do canal Lameb estiverem vendo isso, esse ano eu vou voltar a postar vídeo, tá? Tenta postar um vídeo por mês, porque eu quero fazer uns vídeos mais complexos assim. E o pessoal mais novo que estiver chegando agora, sei lá, um beijo. Um beijo pra vocês, é isso, não sei.